Olá, turma! Hoje iremos trabalhar a região Sudeste, parte 2. Vamos conhecer os aspectos naturais desta região. A região Sudeste reúne áreas de terrenos elevados, com a presença de uma cadeia de montanhas e serras, como a Serra do Mar, que está bem aqui nesta primeira imagem. Essa Serra do Mar, gente, ela se estende no estado de São Paulo todinho. E nós temos a Serra da Mantiqueira, que se estende por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que é essa segunda imagem. Nós também temos na região Sudeste a Serra do Espinhaço, que se estende pelos estados de Minas Gerais e Bahia. Só uma observação, a Bahia ela não faz parte da região Sudeste. Porém, essa serra, que é a Serra do Espinhaço, ela também faz parte da Bahia. A Bahia ela faz parte da região Nordeste. A faixa litorânea ela apresenta terrenos de menores altitudes, onde se destaca a planície litorânea. Vamos então conhecer um pouco sobre a vegetação da região Sudeste. A vegetação da região Sudeste é composta predominantemente pela Mata Atlântica, com exceção da região norte de Minas Gerais, onde encontramos o Cerrado. A Mata Atlântica cobria originalmente boa parte das terras do Sudeste, sobretudo ao longo do litoral. No entanto, a extração da madeira, o plantio do café e o grande desenvolvimento econômico e industrial na região contribuíram para o seu desmatamento e sua quase extinção. Nos parques e reservas instalados na região, é possível encontrar, gente, ainda uma boa parte dessa vegetação preservada. Essas áreas elas conservam não somente a riqueza natural da Mata Atlântica, mas também preservam a vida da população que nela vive, valorizando sua cultura e seus costumes. A Mata Atlântica ela tem árvores de menor porte do que as encontradas na floresta amazônica. No entanto, ela abriga uma grande diversidade de espécies que só crescem nesse tipo de floresta. Originalmente, essa vegetação se estendia por todo o litoral brasileiro, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, como vocês podem olhar bem aqui neste mapa. Porém, atualmente, a Mata Atlântica ocorre em trechos da Serra do Mar e da Mantiqueira, na região Sudeste, em lugares que a ocupação humana ainda é muito difícil. Ou seja, 83% da Mata Atlântica foi devastada, principalmente na época da colonização, e com o tempo foi se desmatando cada vez mais. Na época da extração do pau-brasil e da industrialização, do início da industrialização brasileira, o desmatamento se acentuou de forma absurda na Mata Atlântica. Hoje, as pessoas sofrem grandes consequências. Nós iremos olhar depois as consequências da falta da Mata Atlântica na região Sudeste. Vamos agora ver um pouco sobre a hidrografia da região Sudeste. Na região Sudeste, encontram-se vários rios importantes, como o Tietê, o Paraíba do Sul, o Paraná e o Muriaé. Em Minas Gerais, encontra-se a nascente do Rio São Francisco, que eu falei para vocês que era um rio muito importante para a região Nordeste. Os rios do Sudeste são utilizados principalmente para a produção de energia elétrica e o abastecimento dos centros urbanos. Alguns rios dessa região são super importantes não apenas para a região Sudeste, como para outras regiões. Quando nós estudamos a região Nordeste, eu falei para vocês que o Rio São Francisco, ele nascia em Minas Gerais e corria até a região Nordeste, fazendo com que várias localidades do Nordeste tivessem abastecimento de água. Pois bem, nas áreas às margens dos principais rios, é possível encontrar cidades, áreas de cultivo de produtos agrícolas, pastos para a criação de gado, indústrias, entre outros usos. As áreas por onde correm esses rios já estão ocupadas e povoadas. Vamos conhecer um pouco sobre o clima da região Sudeste. A região Sudeste apresenta dois tipos de clima, que são determinados principalmente pela altitude. Observação: nós já estudamos altitude. Altitude quer dizer altura, quer dizer a distância que nós temos em relação à superfície, em relação ao chão. O clima tropical de altitude é o primeiro clima da região Sudeste. Ele ocorre, gente, principalmente nas áreas mais altas, como as das serras, das montanhas, e o clima tropical atlântico, que ocorre principalmente no litoral, nas áreas de praia. Aqui estão dois exemplos. Nós temos aqui a primeira foto,
onde nós temos o clima tropical de altitude, que ocorre principalmente nas áreas de serras, e nós temos na segunda foto o clima tropical atlântico, que se encontra mais no litoral, nas áreas de praias, áreas ao nível do mar, deslizamentos e enchentes. Turma, falei anteriormente para vocês que eu ia falar sobre as consequências da destruição, ou seja, do desmatamento da Mata Atlântica. Pois bem, as enchentes, os deslizamentos que ocorrem na região sudeste é uma dessas consequências. O desmatamento da Mata Atlântica fez com que o solo ficasse pobre, ficasse frágil, e a falta das raízes das árvores faz com que haja grandes deslizamentos. Nas áreas serranas da região sudeste, ocorrem deslizamentos de terra. Sem o devido planejamento e a urbanização brasileira, que não foi acompanhada de obras estruturais compatíveis com as características naturais e com a velocidade das transformações socioeconômicas, o que ocorreu? Em várias localidades, as enchentes e os deslizamentos de terra representam um desafio constante para a sociedade, em especial para as pessoas de baixa renda. Como vocês podem observar nessas imagens que eu estou mostrando para vocês, acontece, isso é constante, todo ano acontece as enchentes, os deslizamentos. O desmatamento é um dos fatores principais que contribuem para os deslizamentos, já que as raízes das árvores seguravam a terra e fazem aquele processo de absorção da água. Ou seja, quando chove, não tem mais como uma parte daquela água voltar também para a atmosfera, porque nós já trabalhamos sobre transpiração, nós já trabalhamos sobre como é que funciona o fato da absorção da água pela planta. A água da chuva cai. Um dos fatores é a água da chuva, antes de bater diretamente no solo, bate nas folhas da árvore, então ela cai com menos intensidade no solo, evitando a erosão do solo. Ou seja, se tem um solo que não está protegido por árvores e tem um solo que está protegido por árvores, o solo que vai receber a água com menos intensidade vai ser aquele que está protegido pelas árvores, então não vai ter um grande impacto, não vai ter grande erosão, não vai ter buracos, não vai ter uma fragilidade na sua estrutura, diferente daqueles que não estão protegidos pelas árvores. Segundo, quando a água cai no solo, o que acontece? As plantas absorvem a água da chuva, não apenas pelas suas raízes, porque a água infiltra no solo, não apenas pelas raízes, mas também pelas suas folhas. E logo em seguida, elas liberam parte dessa água através da transpiração e volta novamente para a atmosfera. Isso é um ciclo. Agora imaginem, isso faz com que o solo fique todo o tempo firme e evite deslizamento. Agora imagine aquela localidade onde não tem árvores, não acontece esse processo, toda a água que cai no solo, que lá fica infiltrada, não tem como fugir, voltar para a atmosfera ou ir para outro local. O que vai acontecer? A água vai procurar espaços e esses espaços causam os deslizamentos, porque vai deslocando a terra. E esse deslocar de terra vai causando os grandes deslizamentos que acontecem principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. E principalmente no Rio de Janeiro, devido àquelas estruturas de favelas ou aquelas estruturas de casas que ficam em cima de morros que não estão seguras. E as enchentes, né, gente? Então, a falta da Mata Atlântica também trouxe grandes consequências para a vida humana, para a sociedade hoje brasileira. Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nós teremos a parte 3 da região Sudeste. Então, nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.